Abra sua Bíblia, Jó 1:1, e eu quero lembrar que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Uma curiosidade aí para você que não sabia. Agora aqui, diz assim o texto, Jó 1:1. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor e se desviava do mal. Gente, quando a gente para ler aqui uma descrição dessa a respeito de um homem, e logo depois você continuando aí a ler no capítulo 1, você vai ver que o próprio Deus deu essa descrição, é porque esse currículo que Jó tinha, ele agradava ao Senhor. Então é sobre esse tema, currículo que agrada a Deus, é que nós devemos nos apresentar. Quando vamos ali buscar um emprego, queremos uma recolocação profissional, nós fazemos ali o nosso currículo. Nós temos ali onde colocamos as nossas habilidades, as nossas virtudes, mas nós também não colocamos os nossos defeitos e as nossas dificuldades. Mas para que a gente chegue a determinadas virtudes, é preciso vencer determinadas dificuldades. Jó era esse cara. Jó, ele tinha um currículo extraordinário, um homem que agradava a Deus, era um homem admirável, se assim a gente for falar, talvez, guardadas as devidas proporções, um homem que numa sociedade tal qual a nossa, ele se destacava pelo seu comportamento. E é nada mais, nada menos do que aquilo que Deus espera de mim e espera de você que está em casa, que nos destaquemos do meio, do nosso meio, como alguém especial, admirável aos olhos do Senhor. Aqui nós aprendemos com a vida de Jó que a nossa vida ela tem que ser comprometida com a moral, com a verdade, com a integridade moral. A nossa vida ela tem que ser uma referência, ela tem que ser um espelho daquilo que é a vida do próprio Cristo em nós. É uma referência sobre a retidão moral, da nossa nobreza de caráter. Nós devemos viver num tempo de tanta corrupção, onde falamos dos políticos, falamos dos dirigentes da FIFA, falamos de todo mundo sobre a sua corrupção. E nós mesmos? Será que nós nos corrompemos facilmente? Será que nós olhamos sempre para o quintal do vizinho e sempre falamos do quintal do vizinho e esquecemos do nosso? Casamentos aí que são acabados, casamentos que estão vivendo momentos difíceis por causa de uma crise moral, porque eu não me dou ao padrão. Eu tenho questionado junto àqueles que estão comigo sobre o comportamento, por exemplo, nas redes sociais. O nosso padrão ali deve ser de um caráter, assim, extraordinário. Eu vejo ali mulheres colocando ali suas fotos de biquíni, aquelas fotos sensuais, e eu vejo alguns irmãos casados, homens, curtindo essas fotos. Sabemos que nós, homens, nos atraímos por aquilo que vimos, não por aquilo que ouvimos, diferentemente das mulheres. E quando o cara curte, o que ele está comunicando com aquilo ali? Ele está comunicando que, olha, você está muito linda, muito gata, extraordinária, e eu não curto a foto da minha esposa. Isso é uma falha de caráter. Isso aí diz de um desvio moral na nossa vida e que é facilmente direcionado a nós por um clique, talvez ali num curtir, num like ali numa rede social. Nós somos levados a falarmos mentira o tempo todo, sempre achando que existe aquela mentirinha branca. Não tem mentirinha branca, rosa, azul, preta, não tem. Mentira é mentira e a Bíblia diz que ela tem um pai. E o pai dela é o diabo, segundo a palavra de João, capítulo 8, verso 44. A nossa moral, ela tem que nos levar a acreditar, fazer com que as pessoas acreditem que vale a pena ser diferente. Porque para ser igual ao que o mundo é, esse sistema é, ninguém vai querer a Cristo. Por isso fica o desafio para esse testemunho de uma vida moral num mundo onde falta o caráter, falta a dignidade, num mundo onde faltam princípios. Pais já não ensinam mais os seus filhos sobre o princípio da honestidade, o princípio da palavra. Quantas vezes eu aprendi que nós devemos ter palavra, aquilo que nós temos e devemos zelar é a nossa palavra e o nosso nome.
pessoas que estão com o nome aí enxovalhado, pessoas que estão com a palavra aí mais desacreditada do que tudo. Eu li uma frase que diz que quando os nossos filhos ouvirem falar em caráter, honestidade, bondade, lealdade, todos esses atributos, a primeira pessoa que eles devem se lembrar devem ser de nós, os seus pais. Então, aqui Jó, ele tinha os seus filhos, ele tinha a quem passar esse legado de honestidade, fidelidade, de temor a Deus, de integridade. Integridade quer dizer inteiro. Não adianta você pensar que você vai ser pela metade, você precisa ser por inteiro. Jó, ele nos ensina que tem que ter uma vida que se desvia do mal. Ou seja, se a gente tem que desviar porque o mal vai estar à nossa frente. Não se iluda achando que você é forte o suficiente para vencer o mal. Você tem que se desviar. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos passar de largo no caminho dos maus, porque eles não dormem se não fizerem o mal e nem fizerem tropeçar alguém. Provérbios capítulo 4. Então, o mal nós temos que desviar, nós não podemos ser esses super-homens de chegar e passar e entender, olha, eu vou conseguir vencer a tentação de dar carona para aquela colega que todos os dias vai ali do meu lado, com aquela saia curta, com aquela blusa decotada, com aquela fala tão aberta, com aquele coração tão disposto. Não, eu não vou conseguir vencer isso. De mim, por mim mesmo, eu não consigo. Mas se eu me desviar do mal, me desviar dessas ações que me comprometem, naturalmente eu terei essa posição de desviar do mal. Mas como que eu vou ser íntegro e como que eu serei também, como que eu me desviarei dessa forma de mal? A partir do momento que eu tenho uma vida íntegra, uma vida temente, comprometida a Deus. Aqui diz que Jó temia o Senhor. Temer ao Senhor não quer dizer ter medo de Deus ou das consequências daquilo que pode nos acontecer. Temer é não querer ferir a santidade de Deus na nossa vida. Quando nós temos Deus, nós temos que zelar por essa santidade, mas por amor a Ele. Então, ter uma vida comprometida é vencer a nossa falta de instrução, buscando a instrução bíblica. Muitos dizem para nós, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo entender a Bíblia, é uma linguagem que eu não consigo ali entender. Meu irmão, você não vai entender tudo de uma vez. Então, procure uma linguagem de Bíblia, tem várias traduções com linguagens mais fáceis. Talvez o adulto vai buscar a Bíblia, talvez do adolescente. Por que não buscar uma de criança? Sendo que isso é para você ler dentro do seu quarto, é para você entender. Você não precisa levar a Bíblia de criança para a igreja, talvez para você não passar vergonha. Mas a vida comprometida com Deus é essa que você busca fazer, conhecer o interesse dEle, conhecer aquilo que Deus se agrada. É sua vida dedicada à oração. Nós vamos orar aqui daqui a pouco. Talvez uma oração de alguns minutos, 2 minutos, não sei. Mas a nossa vida, ela tem que ser em um estilo de oração. Você entrou dentro do seu carro, você já está orando pelo seu caminhar, você está orando, abençoando pessoas, você está com uma pessoa na mente, você está abençoando essa pessoa, seu coração se endureceu por causa de uma palavra ruim que alguém te disse, você está orando, abençoando, liberando perdão. Porque quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais temor nós temos a Ele e menos medo desse mundo. Por isso, nós temos que ter esse currículo que Deus se agrada. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Que seja esse o seu currículo apresentado para Deus, mas também que os homens conheçam um testemunho de ser crente de verdade, cuidando no seu vocabulário. Eu tenho visto tanto crente, tanto cristão, falando tanta bobagem, tanto palavrão, que não dá para aceitar. Posts que são replicados ali nas redes sociais, que sugerem palavrões, que sugerem brincadeiras de duplo sentido, que isso tudo corrompe o testemunho que devemos dar de Cristo. Aí Deus deve certamente ficar triste e nós não devemos entristecer o Senhor.
A palavra de Deus nos ensina lá em Tiago, não apagueis o Espírito. Então, dê vida ao Espírito, apresentando-se como esse currículo. Eu quero ser um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E a pergunta, e você? Qual currículo você tem apresentado diante de Deus? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.